Boa noite, Taborão! Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua vinda. É uma honra estar com você. Meu nome é Juliana Rachid, mas até... Obrigada. Quem está pagando vocês? Ô, gente, vamos fazer o seguinte, até o final desse encontro nós vamos ser amigos. Você vai me chamar de Ju. Eu vou entrar de novo, vou falar boa noite, Taborão. Você vai falar boa noite, Ju. Combinado? Fechou? Vamos começar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, Taborão! Que alegria estar com você. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos viver um momento extraordinário junto da palavra de Deus, para que ela produza os mesmos frutos que tem produzido em toda a história da igreja. Como eu disse, você pode me chamar de Ju. Eu tenho 37 anos de idade. Eu moro em uma cidade chamada Novo Progresso, no estado do Pará. Alguém aí conhece o Pará? Mas essa aqui vocês conhecem. Eu vou tomar um tacacá. Mas quando chego no Pará... Pois é, meu povo, eu venho da terra da Joelma, não é Belém. Belém está lá em Simão, no estado do Pará. Eu moro no sul do Pará, nessa cidade chamada Novo Progresso. E para eu chegar aqui, eu estou tentando chegar aqui desde quinta-feira, que foi quando eu saí da minha casa. Mas graças a Deus, eu cheguei. Porque eu já sabia que Deus iria realizar algo extraordinário durante esse momento que nós teremos juntos. Eu pergunto uma coisa para você: ainda tem lenha para queimar aí do fogo do Espírito? Ainda tem óleo para ser derramado de unção? Ainda tem água viva para ser derramada sobre você? Ótimo, então eu não quero que você nem fique desatento, porque o Senhor vai continuar falando. Como eu disse, eu sou Juliana, de 37 anos, que vem de Novo Progresso do estado do Pará. Eu sou pregadora e evangelizadora digital. Trabalho com o meu Instagram, @julirachid, e ali eu faço o meu ministério. Ali eu falo de Deus para as pessoas que o meu conteúdo alcança. Eu só posso estar aqui debaixo da obediência da igreja, através do bispo, através do padre, mas existe uma autoridade maior ainda sobre mim. Eu queria que vocês colocassem na tela, por gentileza. Essa aqui é a minha família. Meu esposo, meu filho e a minha filha. E vocês não veem, mas eu tenho 4 filhos que estão no céu. Então eu sou casada, eu sou mãe de 6 filhos, 4 que estão no céu, a Maria Tereza de 6 anos e o Naim de 2 anos e meio. Já sou casada há quase 10 anos, vou fazer 10 anos de casada agora em novembro, e evangelizo junto com meu esposo desde quando a gente se conheceu. Nós nos conhecemos já quando eu tinha em torno de 20 anos, e foi ali que a gente começou a viver a nossa caminhada, para se conhecer e reconhecer Deus em nós. Quero convidar você já a pegar a sua palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Sério? Deixa eu ver, levanta. Mas tem gente que está sem Bíblia. Daqui onde eu estou vendo os senhores e as senhoras, tem gente sem Bíblia. Faz o seguinte, junta com quem tem aí do seu lado, porque mais importante, e você percebeu isso nesse Taborão, mais importante que quem prega é a unção do Espírito sobre esse encontro. Eu achei muito bacana a iniciativa de não divulgar os pregadores e os cantores. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor.
E isso tira o pregador até de um lugar de destaque que não é dele. Porque quem precisa ser visto e exaltado é Jesus e a sua palavra. Portanto, hoje, eu estou feliz em estar aqui, porque a Juliana tem pouquíssimo a entregar a vocês. Mas a palavra tem um conteúdo precioso e poderoso. Amém? Bom, quem estava dormindo acordou, não é? Muito obrigada, irmãos, colaboraram com a minha pregação. Obrigada por isso, não é? Se você está com a sua Bíblia, pega no Evangelho de Marcos. Evangelho de São Marcos, está faltando um tecladinho, né, meu amigo? Mas eu vou te dar aí 5 minutos para você entrar. Pode ser? Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 25 e seguintes. Ora, havia... Cadê o do violão? Obrigada. Obrigada. Ô, gente, muda tudo, não muda? Palmas aí para esse ministério maravilhoso. Amém. Vamos juntos. Ora, havia ali havia o quê? Que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. E contou-lhe o quê? Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Irmãos, quem aí já conhece essa passagem bíblica? Levanta a mão. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos entrar em uma nova dimensão com ela. Porque de alguma forma, essa palavra tem algo poderoso para você nesta noite. Vocês sairão daqui curados. Mas curados onde, Ju? Aonde que eu vou ser curada? Todo mundo já pregou tanta coisa? Todo mundo já rezou tanta coisa? E gente, eu até reclamei com a coordenação. Falei assim: poxa vida, foram me colocar justo no final, depois que um monte de gente bacana já pregou. Olha que coisa. E aí, a hora que o Plínio estava se despedindo de mim, a gente conversou e ele falou assim: mas Juliana, lembra das bodas de Caná? O melhor vinho veio que horas? Então eu quero que você aplaude o Senhor, que vai derramar o melhor vinho para o final. Se você está aqui até agora, cansado, com vontade de voltar para casa, com fome, apertado para ir no banheiro, nós vamos honrar a tua presença aqui nesse instante, porque você vai sair daqui curado em uma área que até agora ninguém falou. Entre tantos testemunhos extraordinários, entre tantas palavras poderosas que foram lançadas, existe um lugar em você que ainda não foi tratado. E eu saí lá do Pará, porque o Senhor me trouxe de lá para falar deste lugar. Essa mulher da palavra de Deus, ela não tinha nome.
Não há menção do nome dela, nem Mariana, nem Fernanda, nem Joana, nem Amanda, nem Adriana. Não, não. Tinha apenas o nome da doença que ela carregava. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: ela não tinha nome, porque ela já era a própria doença. Na palavra de Deus, essa mulher é conhecida como a hemorroísa, uma pessoa que sofria com um fluxo de sangue muito intenso. E por quanto tempo ela sofria com isso? 12 anos. E vocês sabem o que é um fluxo de sangue muito intenso para uma mulher? Tem nome. Tem um nome biológico e científico. Como é o nome disso? Presta atenção, olha aqui para mim. O nome disso para as moças, para as meninas e para as mulheres chama-se menstruação, que acontece uma vez por mês, quando o útero descama e sai sangue da mulher. Olha aqui para mim, meninos e meninas. Olha aqui para mim. Quando a gente fica perto de estar menstruada, existe uma tensão ali. Como é o nome disso? Ah, vocês conhecem. Os maridos, socorro Deus, eu conheço. O que acontece quando a gente está de TPM? O que mais? A gente fica irritada, a gente fica com fome, a gente quer comer doce, tem aquelas que choram, ficam sensíveis, dói o peito, dói a barriga, tem que tomar remédio, tem gente que tem que tomar remédio na veia de tanta dor. Vocês sabem que existe isso, sim ou com certeza? Isso, maravilha. Pois bem, agora, isso dura quanto tempo para nós? De 3, 4, 7 dias no máximo, no máximo. Agora imagina se fossem 12 dias, você ia gostar? E se fosse um mês? E se fosse 3 meses sangrando? E se fosse meio ano sangrando? E se fosse 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Como era o estado de uma mulher que sangrava há 12 anos? Essa mulher devia ter anemia. Essa mulher devia ter todos os seus hormônios desregulados. Essa mulher devia ter problemas emocionais. Essa mulher, para além da condição física, ela era excluída. Porque neste tempo da palavra, ela era considerada impura. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia conviver socialmente, e qualquer pessoa que tocasse nela estaria impuro como ela. E aí eu te pergunto, será que essa mulher que não pode nem ser tocada, será que ela tinha relacionamento com alguém? Se ela não podia ser tocada, se ela não podia ser abraçada, se ela não podia ser encontrada, como deve ser a vida de uma pessoa emocionalmente instável? Como deve ser a vida de uma pessoa fisicamente prejudicada? Como deve ser a vida de uma pessoa, olha aqui para mim, socialmente prejudicada? Essa mulher e a dor dela, que a gente entende como hemorroísa, esta mulher, Taborão, hoje guarda verdades sobre mim e sobre você. Porque durante alguns tempos da nossa história, a gente também vai sangrando. E agora a gente vai falar sobre o que nos faz sangrar, em uma área muito específica da nossa vida. E para te ajudar com isso, para te ajudar a pensar nisso, da tua história, eu quero compartilhar com você a minha, tudo bem? Faz um joinha se você aceita ouvir isso. Maravilha. Fala assim: Ju, nesta noite, eu aceito tocar em algumas feridas. Eu aceito entender a origem do meu sangramento.
Acontece que essa Juliana, esta aqui, não nasce desse tamanho. Eu nasci bebê, você nasceu bebê. E depois de bebê, você se tornou em uma criancinha, se virou criança. E eu fui uma criança, gente, muito feia. Tem aí criança que foi feia? Levanta a mão para mim, quem era feio quando era criança? Deixa eu ver. Quem eram os feios? Que tinha os feios. E tinha os bonitos. Quem eram os bonitos? Ah, ok. Maravilha. Olha aqui para mim. Eu era criança feia. E para te ajudar a imaginar essa criança feia, pensa aqui comigo. Eu era magra, muito magra. Faz assim com o seu dedo mindinho. Imagina dividido ele no meio. Era eu. Adivinha meus apelidos na escola? Alguém era da época da Olívia Palito? Chassi do Grilo. Fiapo de mandioca. Como é que é o nome daquele pau que tira a manga? Como é que trem lá? Vara de cutucar? Mas também era. Agora vocês imaginam comigo. Imagina que a Olívia Palito, e meu cabelo era cacheado. Ainda é. Só que a minha mãe teve uma ideia brilhante. E ela fez um corte diferenciado. Adivinha que corte foi? Chanel. Faz aí que corte é o Chanel. E aí, para ficar bonito, na época da minha mãe, ela resolveu fazer o seguinte: eu vou pentear. Então, cabelo Chanel, cacheado, penteado, fica como? Mostra aí, Taborão. Isso assim. Aí, vocês acham que era o suficiente? Não. Eu fiz cirurgia nos olhos, mas quando eu era criança, eu quase fiquei cega de um olho. Então, eu tinha que usar um tampão com óculos. Adivinha os apelidos? Papagaio de pirata. 4 olhos era de boa, né? É de boa. Como se não bastasse os dentes. Faz assim para eu ver seus dentes. Ver se tem alguém parecido comigo. Tem? Não. Adeus, dente. Gente, os meus, eles brigavam para ver quem vinha para frente. Era um trem de doido. Brigava, era um trem cavalado em cima do outro. Usei anos aparelho. Mas aí aconteceu o seguinte. Eu fui para a escola, nesse estado que eu estou contando para você. Entrei na escola e adivinha, qual que era o meu grupo na escola? O dos feios. O dos feios era meu grupo. E adivinha que com 8 anos de idade, eu olhei para um menininho na sala, 8 anos, tá? Olhei para um menino, tem alguém de 8 anos aqui? Não. Se tiver, tem que tampar os ouvidos. Eu olhei para o menininho na sala de 8 anos, falei, gente, mas ele é tão legal, eu queria pelo menos pegar na mão dele. Pelo menos pegar na mão dele, eu queria. Ele era o cara que era o capitão do time de futebol. E eu era quem? Aquela que sobrava do time de futebol. Aquela que no final não era nem escolhida, o professor mandava, vai nesse que tem -1. Era eu. Mas um dia eu falei assim, eu vou mostrar para ele que eu gosto dele. Eu vou mostrar. Eu fui na gaveta de joias da minha mãe, peguei um pingente de ouro em formato de lacinho e coloquei em cima da mesa dele. Quando ele chegou, ele perguntou para os amigos quem é que tinha deixado na mesa. E os meninos fizeram assim. Era eu. Ele pegou o pingente e ele foi andando até a minha direção. A essa altura, meu coração assim, Tutu, quem está apaixonado? Tem alguém apaixonado? Povo apaixonado desse cascavel, hein? Faz aí com o coração comigo assim, Tutu, 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 tutu. Faz aí. Tutu, tutu. E ele vindo. Aí ele passou por mim. E adivinha o que ele fez? Ele jogou o pingente onde? Na lata do lixo, que era uma lata de metal. E eu escutei o barulho
do pingente de ouro batendo na lata. E desde esse dia, olha aqui para mim, Taborão. E desde esse dia, eu achei que eu era um lixo. Porque eu era feia, porque eu era estranha, porque ninguém queria andar comigo, nem fazer amizades comigo. E olha aqui, a minha hemorragia começou a acontecer. Porque eu era excluída socialmente, porque eu não tinha convivência, eu me sentia feia, insuficiente, incapaz, burra. Eu me sentia rejeitada, e eu era rejeitada. E o meu sangramento começou com 8 anos de idade. E aí depois, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo o meu maior isolamento. E aí vocês estão nessa fase bonitinha, bacaninha, 12 anos, 13 anos. E tem os amigos e as amigas, eu não tinha ninguém. A minha brincadeira era ficar balançando na rede. Porque eu não tinha amigos. Mas aí aconteceu que quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, os meus pais foram em uma festa, em um churrasco de final de semana. E lá tinha a parte dos adultos e a parte das crianças e adolescentes. No final daquele dia, os adultos tinham os chalés deles e as crianças tinham o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Eu fui dormir no quarto das meninas. E naquele dia, a gente ficou conversando, conversa de menina, né? Aquele menininho que não sei o que, nananã. Passou um adulto e falou assim, vamos desligar essa luz, está na hora de dormir. Desligou a luz, eu silenciei, virei de costa e fui dormir. Aí eu escutei uma pessoa me cutucar e me chamar. E quando eu me virei para essa pessoa, ela deu um beijo na minha boca. E esta foi a minha primeira namorada, de um relacionamento que durou 3 anos. E só aumentou o meu sangramento. Porque esta pessoa me ensinou a beber, me ensinou a fumar e me ensinou que homens gostavam de ver 2 mulheres juntas. E com isso a gente conseguia entrar nas melhores festas, participar das melhores baladas, a gente conseguia entrar onde as pessoas não conseguiam entrar, a troca daquilo que nós estávamos fazendo juntas. Foi essa mesma pessoa que me levou para conhecer os centros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E foi vivendo uma experiência espiritual assim que o meu sangramento continuou. A bem da verdade, queridos, olha aqui para mim. Eu nunca fui a menina que olhava para a outra e falava, uau, que gostosa, eu quero pegar. Não, gente. Eu não gostava nem de menina e nem de menino. Porque na verdade eu nem me gostava. E quem não se ama é incapaz de amar qualquer outra pessoa. Só que eu entendi que eu tinha aproveitamento com aquilo. Eu conseguia ter retorno daquilo. E aí foi assim que eu descobri que, por eu não gostar de ninguém e nem de mim, eu comecei a me comportar como lixo. Afinal de contas, foi onde o meu sentimento foi parar quando eu era criança. Eu comecei a me comportar como lixo. Então não importa se era com menina, com menino, com casado, não importava se era embalada, não importava se eu estava consciente ou inconsciente, eu me entregava, porque eu tinha algo para receber em troca. Eu queria ser vista, amada, pertencente, bonita. Eu queria que as pessoas me olhassem. E eu descobri que só com o corpo eu conseguia isso. Mas o sangramento não parava, por mais que eu bebesse, e os meus pais tinham que me pegar lá na porta de casa caída, o sangramento não parava, porque quando eu retomava a consciência, eu me sentia suja, usada, um lixo. Como o meu sentimento foi parar na lata do lixo? Por mais que eu fumasse, por mais que eu cheirasse, por mais que eu me drogasse, o sangramento não parava. Por mais que eu fosse em centro, por mais que eu tomasse passe, por mais que eu lisse carta, por mais que eu jogasse búzios, o sangramento não parava. A hemorroísa sangrou 12 anos. E eu só fui parar de sangrar
no dia que eu fiz a mesma coisa que ela, e fui capaz de atravessar uma multidão para tocar na orla do Mestre. Quando eu me encontrei com Jesus de Nazaré, eu já estava vivendo essa vida. Naquela época, eu malhava 2 vezes por dia, porque era a época das paniquetes. E eu, que era o chassi do grilo, queria virar paniquete, não ia virar nunca. Mas eu malhava 2 vezes por dia. Eu usava roupas justas, curtas, decotadas. O meu cabelo era liso e tingido de loiro. Eu usava 16 piercings e eu tenho 4 tatuagens. E não adianta você fazer conta, que você não vai acertar onde ele estava. Quando eu me encontrei com Jesus de Nazaré, eu estava completamente desfigurada, porque uma pessoa que sangra desde a infância é uma pessoa manchada, marcada. Ela não é ela é o espantalho dela, mendigando carinho e atenção. E aí você tem uma geração de crianças não vistas, não amadas e não pertencentes, assistindo a bunda da Anitta rebolar dia sim e outro também. E aí você acha que com 10 anos, 12 anos, você tem que ter namoradinha. Não, namoro não é ficar, namoro é preparação para casamento. E se você não está pronto para casar, desculpa, jovens, você não deveria estar namorando. Você deveria estar preocupado em se formar, em se capacitar, em adquirir virtudes, em treinar, em cuidar da tua cabeça, cuidar da tua saúde, cuidar da tua espiritualidade. Você deveria se tornar ao longo dos anos uma pessoa não é desejada, mas é desejável. Uma pessoa que os demais têm prazer em conviver e não querem ter prazer com você. Jesus me trouxe do Pará, porque nesta tarde, nesta noite, o Senhor deseja falar sobre sexualidade e afetividade, porque é onde vocês estão sangrando. E por isso se sujeitam a comer migalha em porta de escola, em banheiro de escola. Se sujeitam a migalhas. Muitos que estão aqui a migalhas em relacionamento. Vocês não sabem sequer se relacionar. Porque a todo momento precisa ter relação. Porque precisa ter que estar se pegando. Irmãos, se controlem. Isso é descontrole. Você está sangrando. Escuta, eu não vim brigar com você. O que eu vim fazer aqui é estancar o teu sangue, para que você restaure a sua dignidade e não precise mais mendigar o desejo dos outros e ser sinal de prazer para quem quer que seja. Porque o único prazer que você deveria estar buscando entregar agora é o prazer de Deus te olhar e falar: ali está uma filha santa. Mas aí o Senhor olha do céu e vê você mendigando. Ai, vamos assistir um filmezinho hoje. Ai, ele não me ligou. Ah, não, ele não me ligou. E a gente ficou junto ontem. Mendigando. A menina mendiga. E o homem, os meninos, olha aqui, meninos. Pior que mendigar é ser tão covarde a ponto de ferir uma filha de Deus. Para a menina sangra e dói, mas vocês, meninos, meus irmãos em Cristo, estão cada vez mais acovardados, viciados em pornografia, viciados em masturbação, sangrando, não conseguirão ser bons pais, não conseguirão ser bons esposos,
não conseguirão ser bons trabalhadores, porque estão o tempo inteiro sangrando, sangrando na frente do PlayStation, sangrando dentro do banheiro, sangrando em site pornográfico, sangrando, sendo covardes e não honrando a virilidade que o Senhor te confiou. E você, menina, mendigando de um covarde um pouquinho de aprovação que você não recebeu desde pequena. Amém? Irmãos, não é fácil o que eu venho falar para você, porque o mais legal é eu chamar você para rezar, falar que Jesus te ama, que você é profeta, que você é santo. Irmãos, vocês são tudo, mas só serão isso se forem capazes de dominarem, a começar dos órgãos genitais de vocês. Parem de sangrar. Nós somos uma geração que sangra desde a infância, buscando ser amado e ser amada, buscando ser vista, buscando ser cuidada, buscando ser pertencente. Quantas de nós escolhemos mal os nossos parceiros, não em troca de bebida, não em troca de balada, mas em troca de uma noite de prazer, e você acha que prazer é amor. Olha aqui para mim. Pode ser que do mesmo jeito que eu fui parar no lixo, você também foi parada. Você também se vê parada como uma pessoa que, inclusive, menina, que não tem mais nem o desejo de casar, não tem mais nem o desejo de ser mãe, não tem mais nem o desejo de ser santa. Queridos, vocês não serão profetas, e uau, e uau, e uau, se antes não buscarem a santidade, aprendendo a conter os sangramentos emocionais e físicos de vocês. E eu tive que aprender a duras penas a estancar o sangramento que vinha desde a minha infância. E é esse caminho que eu quero te entregar agora à tarde. E talvez essa pregação não é para você bater palma, não é, eu não preciso de palma. Eu só vim aqui para estancar o seu sangramento, para que você saia daqui uma jovem curada, que pare de mendigar relacionamento, e para que você, menino, se torne um homem de honra e não um moleque covarde e mimado. Irmãos, o caminho que eu tive que viver, e é o caminho que eu quero entregar para você. Olha aqui para mim. A primeira chave da cura foi tocar no Mestre. Foi tocar no Mestre. O meu encontro com Jesus aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade, em um retiro chamado acampamento. Oh, temos campistas aí? Oh, glória! Louvado seja Deus por isso. O acampamento transformou minha história, e durante os 5 dias de acampamento, eu toquei na orla do Mestre. E olha aqui para mim. Eu toquei na orla do Mestre e nunca mais voltei atrás. Como eu disse a você, eu tenho 37 anos. Dos meus 17 aos meus 37, eu nunca mais olhei para trás. Eu nunca mais pisei em centro. Eu nunca mais me embriaguei, eu nunca mais fumei, eu nunca mais cheirei, eu nunca mais me relacionei com meninas, eu nunca mais me relacionei com homens casados, eu nunca mais voltei. O primeiro passo é tocar na orla do Mestre. Ele estava numa multidão, como aqui nós estamos em uma multidão. Mas, irmãos, eu queria muito, porque eu estava sangrando muito. Então eu não tinha timidez, eu não tinha vergonha. Quando Jesus passou na minha história, eu o toquei. Eu o toquei.
com tamanha fé, que foi suficiente para o meu sangramento parar. O primeiro passo para estancar o sangue é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Segundo passo para estancar o sangue é contar-lhe toda a verdade. A hemorroísa, ela conta para o mestre e eu tenho certeza que você não está contando toda a verdade para Jesus no que tange a sua afetividade e sexualidade. Você ainda sente vergonha de confessar? Você ainda se sente desajustado, não sabe do que gosta, se é assim, você não consegue dar nome para o teu sentimento, você sabe que lá na escola tem uma pessoa que também gosta da pessoa do mesmo sexo e você não sabe tratar isso, você também muitas vezes se sente desajustado, sente vergonha até de ser de Deus, porque sabendo que ser de Deus vai implicar em uma mudança comportamental. Existe esse lugar em você que o Senhor ainda não mexeu. E é esse lugar que sangra, que fere você e que rouba os teus sonhos de ser família, rouba os teus sonhos de serem dignos, honrados, prósperos, abundantes e plenos. Então, se o primeiro passo é tocar em Jesus e o segundo passo é lhe contar a verdade, vocês terão oportunidade em alguns momentos de contar a Jesus toda a verdade e revelar quem te abusou, e revelar quem te bateu, e revelar o dia que teu pai bateu no teu rosto e você ficou marcada e acha que apanhar de namoradinho é normal. Você que foi criada à base de xingamento e que hoje se sujeita a um relacionamento com xingamento porque acha que é normal, não é, só você sangrando. Você que quando novo foi levado pelo seu avô para a zona, porque o seu avô achou que era assim que ensinava você a ser homem. Não te ensinou a ser homem. Te ensinou a ser um viciado em pornografia. Não te ensinou a ser homem, te ensinou a ser fraco. Não te ensinou a ser forte, te ensinou a ser vulnerável, incapaz de conter o seu próprio corpo, incapaz de conter os seus próprios pensamentos. Portanto, nesta noite, Taborão, quando Jesus passar, tenha coragem de lhe contar a verdade, porque se você lhe contar a verdade, e isso aqui não é só para jovens, quem aí tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Vocês olha aqui para mim, acima de 30 anos, vocês sofrem nos casamentos de vocês, os problemas afetivos e sexuais não resolvidos da juventude. Isso não é só para o adolescente que está me ouvindo aqui não. É para você que também é casado e não consegue ter uma vida íntima, plena e fecunda com o seu esposo e a sua esposa. Você que não consegue se entregar a um amor verdadeiro, porque só viveu amor podre lá do mundo antes de se converter. Queridos, quando Jesus passar, lhe contem a verdade. E depois que vocês forem capazes de abrir essa parte tão escondida de vocês, vocês vão experienciar uma transformação extraordinária. Uma força sairá de você, uma força sairá dele para você, aonde vai te transformar em uma mulher, em uma menina, em um rapaz, em um homem dignos de se relacionarem com outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas é possível que o teu relacionamento atual não vá durar. Eu não sei se você sabe, mas se você não cuidar do teu casamento, família, teu casamento vai acabar. E tudo isso porque tem muito sangramento que a gente tem vergonha de contar para Jesus. Amém? Taborão, olha aqui para mim. Tudo que eu falei faz sentido para o seu coração? Sim ou não?
Eu agora quero rezar por você e dizer a você que existe um outro caminho depois que a gente toca no Mestre. Depois que a gente toca no Mestre, lhe conta a verdade, Ele vai pedir de nós um caminho de mudança, um caminho de conversão. E o caminho que eu vivi foi o caminho da castidade. Eu não sei quantos de vocês têm ou tiveram a graça de viver esse caminho. Eu tive. Pode colocar a foto da minha família de novo na tela? Quero pedir para colocar a foto da minha família, porque a foto da minha família é a minha coroa de glória, gente. Para uma menina que andava como uma vagabunda, ter marido, ter filhos, viver o Evangelho, não é simples e não é fácil. Eu paguei um preço todos os anos do meu namoro, e foram 4 anos até que eu estivesse pronta para me casar. E a maior alegria da minha vida foi o dia que eu pude me vestir com o vestido branco, porque branco significa pureza. Mesmo eu que havia feito tudo o que fiz, eu me vesti de branco, porque eu paguei com a minha vida cada centavo de pureza do branco daquele vestido. Eu fui fiel ao que o Senhor me pediu, e o Senhor foi fiel comigo, me dando muito além do que eu imaginava. Quando eu vesti o meu vestido branco, e o meu pai olhou para mim e nos meus olhos me disse: filhinha, você está a coisa mais linda do mundo. Ele apagou e eu apaguei a Juliana que caía bêbada, a Juliana que cheirava, a Juliana que mentia. Não, ali foi uma nova história, e você também é capaz de vivê-la, desde que toque no Mestre, diga-lhe a verdade e viva conforme Ele te pede para viver. O Senhor pede, sim, juventude, a castidade, para que você não sangre mais as suas feridas emocionais sobre outra pessoa, para que você volte a ter desejo de ser família, para que você volte a ter desejo e amar ser mulher. Quantas meninas não sabem mais o que é ser mulher? Qualquer homem de peruca e batom agora é visto como mulher. Aqui não. Para ser mulher aqui tem que ter útero, tem que gerar vida, senão da barriga do coração, tem que ser fecunda, tem que ser feminina, tem que ser virtuosa, e não é qualquer pessoa de peruca e maquiagem que vai ser mulher, porque ser mulher na palavra de Deus é ser digna e também ter honra, porque a mãe do Salvador era mulher. Nós somos e precisamos ser imagem e semelhança da mulher mais perfeita que já existiu. E eu não sei se você vai ser do tipo da mulher, eu gostei que o André falou, que prega de camiseta, de boné, de tênis. Eu não sei se você vai ser a mulher de vestido, eu não sei se você vai ser a mulher de calças, mas uma coisa eu sei, você vai precisar ser modesta, porque uma mulher de Deus não fica usando short curto, nem cropped, nem se vulgarizando, nem se permitindo ser promíscua. Guarda o teu corpo, guarda o teu coração, você é preciosa, para de sangrar em tanque de tubarão. Aqui está a minha glória, e não haveria meu testemunho se não houvesse esta história. Uma vez me perguntaram se eu não tinha vergonha de contar tudo isso que eu contei para você. E por que eu teria? Se a palavra vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não vim falar de pecado, eu vim falar de graça. Eu não vim falar de sangue, eu vim falar de cura. Eu não vim falar de sexualidade, eu vim te falar da tua dignidade. E isso muda tudo. Porque nessa caixinha em que ninguém tinha mexido, nós vamos mexer agora. Amém? Não é porque você precisa, olha para mim, é porque você merece. Você merece ser livre.
livre do julgamento, você merece ser livre da vulgaridade, você merece ser livre das prisões que colocaram na tua cabeça. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, você merece ser livre. Você merece. Você não precisa, mas você merece. Amém? Eu quero ter a oportunidade de rezar por você. Não sei se faço isso agora ou se faremos isso com Jesus. Me avisem. Mas eu quero rezar por você. Eu quero rezar por você, menina, e por você, mulher. Para que o Senhor possa te dar uma coroa de glória, não como a minha, 1000 vezes melhor que a minha. Para você, homem, ser um homem tão digno e tão justo como foi São José. O meu esposo conhece a minha história desde que me viu pela primeira vez, porque no acampamento dele eu já estava testemunhando. Então essa história que eu contei para vocês, o meu esposo já sabe desde o dia que me conheceu, porque eu tenho uma graça depois da minha conversão, que é de não precisar mentir mais. Eu posso falar a verdade, não há nada mais oculto no meu passado. E ser livre o suficiente para dizer a verdade é sinal de que o nosso coração já é todo de Deus. E não existe mais nenhuma partezinha escondida em você que Ele não saiba. Vamos revelar isso para o Senhor? Quero convidar você a ficar de pé agora. E mais do que falar da Hemorroísa, mais do que falar da Juliana, eu quero falar de você. Eu quero falar de você. Olha aqui para mim, Taborão. Meninas especialmente. Eu me lembro que quando eu me envolvia com meninas e meninos, eu tinha orgulho de falar assim: eu sento igual homem, eu bebo mais que muito homem, eu falo palavrão que não sei o quê. Gente, eu nunca mais me embriaguei. O Senhor mudou meu jeito de falar, meu jeito de me comportar, mudou meu jeito de vestir, mudou o meu cabelo. O Senhor mudou tudo em mim. Ele mudou tudo em mim. E graças a Deus, porque eu era feia, vocês lembram? Fala assim: glória a Deus. Deus faz nova todas as coisas. Então, se tem um feio do seu lado, fala: tem tempo, tem chance. Você pode ficar bonitão, mas tem que tocar na orla do manto do mestre. Amém? Irmãos, eu quero rezar. Olha aqui para mim, Taborão. Meninas, quero começar rezando pelas meninas. Pode ser assim? Posso continuar rezando aqui? Meninas, eu quero rezar primeiro por vocês. E eu quero pedir para as meninas e mulheres, tá? Meninas, moças, mulheres. Eu quero pedir para que vocês comecem a preparar o coração de vocês para aquilo que nós viveremos. Porque tem grande chance de que nos próximos taborões tem a história de outras pessoas aqui. Talvez seja a tua história que Jesus vai querer contar. De uma jovem que conseguiu ser fiel. De uma jovem que conseguiu curar as suas feridas antes de sangrar em múltiplos relacionamentos. Por isso eu quero convidar você, menina, a se soltar de quem está perto. Tua mãe, tua amiga, namorado, primo, não importa. Solta agora. Agora é só você. As meninas vão fechar os olhos. As meninas vão fechar os olhos. E os meninos, vocês meninos, vocês vão me ajudar a rezar. Porque se eu perguntar para vocês, quantas meninas vocês já feriram, eu acredito que vocês estão em dívida com essas meninas aí. Tem uns rindo que eu acho que é de nervoso, né, meu amigo? Rindo é de nervoso, né? Escuta, meninos, me ajudem a rezar. Vocês que muitas vezes foram causa da lágrima de muitas meninas. Talvez elas nem estão aqui, mas você sabe disso. Você sabe.
Você sabe que mentiu, que agrediu, que trocou, que desrespeitou, que ofendeu, você sabe. E você, menina, com os teus olhos fechados, eu quero que, se for para você sangrar, sangre agora, mostrando para Jesus as tuas feridas. A minha ferida começou pequena, da menina feia que não tinha amigos, mas depois foi uma ferida de isolamento, de baixa estima, de falta de identidade. Uma pessoa que não via em si valor e por isso aceitava o valor do mundo. Com os teus olhos fechados, menina, mulher, eu quero que você apresente ao Senhor todas as frustrações afetivas que você já teve. E quando você for se lembrando de cada uma delas, eu quero que você vá se colocando de joelhos. Se você se recordar de qualquer frustração afetiva, eu quero que você se coloque de joelhos. Você que também se sentiu usada, traída, enganada. Você que foi violentada. Você que foi machucada. Você que recebeu xingamento. Você que recebeu traição. Se coloca de joelhos. E revela ao Senhor esse sangramento. Revela ao Senhor esta dor. E se tem ao seu lado uma menina ajoelhada, eu quero que você imponha as mãos agora sobre ela. Porque nós vamos rezar. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre ela. E o Senhor já fala ao meu coração que tem meninas, inclusive, que não gostam nem de ser tocadas nos ombros. Porque tem rejeição ao toque, tem rejeição ao carinho. E eu quero dizer uma coisa a vocês que estão de joelhos, meninas. Vocês precisam saber que se o Senhor não curar o teu sangramento agora, você vai sangrar. Vai sangrar cada vez mais, mais e mais, se sujeitando a cada vez mais absurdos, se entregando de qualquer jeito, de qualquer forma. Impõe as mãos sobre essas meninas, sobre essas mulheres, e nesta hora, eu quero pedir uma porção dobrada do Espírito, que é capaz de tirar com a própria mão a dor desse sangramento. O Senhor fala ao meu coração de uma menina que criança foi abusada sexualmente, e isso sangra, 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 e isso dói, e você não conta para ninguém, você não revela, porque isso é uma vergonha para você, e te dá culpa, e você sente raiva e nojo do seu próprio corpo, e por isso você já tentou se matar, você já tentou se mutilar, cortando os seus braços, tomando remédio. Você pensa, e se eu me jogar na frente desse carro? E se eu não voltar para casa hoje? Eu quero te dizer que hoje você volta para casa do Pai, porque Ele te pega no colo como Ele pegou a mim, e vai fazer de você uma nova criatura. Ele volta lá no momento do teu abuso, e Ele te vê criança, e no momento em que você achou que você estava sozinha, Jesus chorava a maldade que estava acontecendo com você. Portanto, nesta hora, Jesus, derrama o teu Espírito, porque as tuas filhas sairão curadas, poderosamente curadas. Elas não sairão daqui sangrando mais, mendigando carinho e atenção. Elas sairão daqui com vestes novas, elas sairão daqui com um anel no dedo, como filha que volta para casa. Elas não serão mais mendigas e não comerão lavagem de porco, porque elas são filhas do Rei, e tem um banquete esperando por elas. E agora você que está ao lado dessas mulheres, dessas meninas, impõe as mãos sobre elas, o ministério vai cantar. E você que está aqui, levante os seus braços. Se você não está rezando por ninguém, levante os seus braços e vamos rezar e cantar juntos.